Oi, meu nome é Rafael e eu vou apresentar o trabalho sobre árvores geradoras mínimas. Primeiramente, nós criamos um protocolo que define uma interface para os tipos de dados armazenam, que são armazenados dentro de um vértice, ou seja, qualquer classe que tiver implementado esses métodos aqui definidos pela interface vão fazer parte desse tipo. Em seguida, nós temos duas classes que representam, que podem ser inseridas dentro de um vértice, que no caso são a classe pessoa e a classe pessoa simplificada. A classe pessoa é uma classe com um pouco mais de atributos, que é utilizada junto com uma função de seed parametrizável, onde nós geramos pessoas aleatórias com um nome, com e-mail, idade e telefone, e geramos um grafo a partir disso. Já a classe pessoa simplificada, ela é utilizada na geração do grafo a partir de uma matriz de adjacência no Google Sheets, porque ela só contém o nome, porque ficava mais fácil para a gente fazer essa conversão. Aqui nós temos uma função createPeople, que recebe um número de pessoas que tu quer criar, que é a função de seed parametrizável que eu mencionei anteriormente. Ela vai gerar várias pessoas e vai se tornar uma lista de objetos da classe pessoa que vão poder ser adicionados em um vértice. Em seguida tem a classe vértice, que pode receber qualquer tipo de dado e implementa aquela interface. Depois temos o nosso grafo, né, nossa estrutura de dados, onde dentro dele vai ter um conjunto de vértices, as arestas, que no caso é um dicionário, onde a chave é um conjunto que contém dois vértices, e o valor é o peso dessa aresta, e também uma variável indicando o número máximo de vértices que tu pode ter dentro do grafo. Em seguida tem as funções essenciais, né? Adicionar e remover vértice, adicionar e remover aresta, se testar se um vértice é adjacente do outro, testar se existe um vértice no grafo, e funções getter, que é para pegar os vértices, as arestas e os adjacentes de um determinado vértice. Em seguida tem uma função de plot, onde nós traduzimos o nosso grafo em uma outra estrutura que faz parte de outra estrutura de grafo que faz parte de uma biblioteca chamada NetworkX, o que nos permite criar um grafo mais bonito, assim, de se analisar, mais interessante. Aqui nós temos uma série de funções que são utilizadas para fazer a conversão da nossa matriz de adjacência na nossa estrutura de grafos, né? Primeiro, essa daqui transforma a matriz de adjacência em um data frame e retorna esse data frame, né? Essa aqui pega a matriz de adjacência e retorna um NP-array, uma matriz mesmo em um NP-array. Essa retorna é um name map que vai retornar fazer um mapeamento dos índices da matriz em relação a um determinado nome. E por último, essa daqui que vai retornar vários pares de vértices, que no caso são as arestas da nossa matriz de adjacência. Por fim, essa última, Read People Graph from Sheets, vai utilizar todas essas funções para fazer essa conversão, gerando então um grafo completo com cada um dos vértices que a gente criou, que a gente tinha na nossa matriz, né? E cada uma das arestas, retornando então esse grafo completo. Mais para frente, o Jean vai falar. A gente fez alguns testes de desempenho em busca num grafo original e numa MST, que é o que o Jean vai apresentar mais pra frente junto com o algoritmo de Kruskal.
E para gerar uh, uh, uma MST a gente precisa de grafos conexos, e para isso então nós fizemos uma função que gera grafos conexos aleatórios, onde ela recebe um número de vértices que tu quer e um número adicional de arestas. E daí primeiro ela vai gerar um grafo inicial com todos os vértices e arestas aleatórias possíveis, e depois ela adiciona as arestas adicionais, retornando então no fim esse grafo. Aqui para baixo tem a nossa matriz de adjacência, onde em cima são os nomes, e cada posição da matriz é o peso das arestas da ligação. Aqui embaixo nós temos o grafo, que após a chamada daquela função que traduz a matriz de adjacência, ele recebe o grafo, né? E ele plota esse grafo utilizando aquela biblioteca que eu mencionei anteriormente, NetworkX, gerando então um grafo desse formato aqui, onde, como deu para ver, existem arestas mais finas e arestas mais grossas, onde essa diferença de espessura indica o peso dela. Quanto mais grossa, maior é o peso da aresta. Quanto mais fina, menor é o peso. Bom, a primeira parte era isso. Agora eu vou passar para o Jean para ele falar sobre os testes de desempenho e o algoritmo de Kruskal. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean e vamos continuar aqui da onde o Rafael terminou de explicar para vocês. Bom, então ele já apresentou toda a estrutura de grafo e as abstrações que a gente usou para simplificar e generalizar aqui, para a gente poder implementar outros algoritmos. Ele também mostrou aqui algumas coisas legais que a gente fez, como converter o nosso grafo para outro tipo de grafo e aproveitar a implementação de plotar esse grafo, importar ele do Google Drive e tal. E agora vamos para o algoritmo de Kruskal, que era a implementação da semana e da disciplina. Então, a nossa implementação ela ficou da seguinte maneira aqui. A gente tem, dentro do escopo da função do Kruskal, a gente tem, vou aumentar aqui um pouquinho, vou tirar aqui para ficar melhor. A gente tem duas funções que podem parecer um pouco complexas, uma porque tem recursividade e a outra porque usa uma estrutura que parece muito baixo nível, uma coisa alto nível, mas vocês vão ver que fica simples de entender o que elas fazem depois. Então, o primeiro passo da nossa função de Kruskal, do algoritmo, né? Vamos abstrair essa parte de cima por enquanto, é criar a nossa MST, inicializar ela. A gente sabe que a MST vai ter o mesmo número de vértices do grafo original, o que vai mudar são só as arestas. Tá? Então, a gente cria esse grafo, e aqui é um grafo também, é uma árvore, né? Pode ser representado como um grafo. A gente cria ele com todos os vértices e inicializa o pai de cada vértice como sendo menos um, ou seja, ele não tem pai. O que significa não ter pai? Vamos dizer que as pessoas que têm o mesmo pai estão na mesma árvore genealógica, então, portanto, elas estão no mesmo conjunto. Vamos dizer assim, trataria a família como um conjunto. Então, ao invés da gente usar a implementação de conjuntos, a gente usa essa ideia. Na verdade, é uma implementação de conjuntos, só que é um pouquinho diferente, tá? Então vamos dizer assim, a gente vai até a raiz ou até um pai compartilhado entre dois nós para verificar se eles estão conectados de alguma forma, né? É dessa forma que a gente vai saber se esses grafos, se esses nós do nosso grafo já estão conectados. Tá, vamos continuar. Se ainda não ficou claro, mais para frente talvez melhor. A gente pega todas as nossas arestas ordenadas por peso, né? De maneira ascendente, porque a gente quer incluir no algoritmo de Kruskal apenas as arestas menos pesadas, as arestas menores, vamos dizer assim. Tá. E aí a gente tem esse aqui é o resultado disso, uma lista, e esse ponteiro vai nos ajudar a indexar essa lista, tá?
enquanto a gente não tiver adicionado o número de arestas igual ao número de grafos menos um, que é um dos requisitos de de uma árvore geradora mínima, é que ela tenha essa quantidade de arestas, né, igual ao número de grafos menos um, é o número de nós menos um, a gente continua iterando. Então a gente vai passar pela aresta, dela vai sair o nó da origem, o nó final. Na verdade, não é direcional, então os dois nós que conectam, o peso, e deles a gente vai achar o pai de cada um deles. Né? A gente vai achar aqui, passar a lista de pais, vai passar. A gente vai passar aqui o nosso nó para ele, tá? Que ficou um pouco confuso porque a gente passa o índice desse nó, tá? Esse aqui realmente não, talvez não tenha ficado melhor a abstração. Então a gente acha o pai de x e o pai de y. Nesse caso aqui, talvez a gente pudesse ter renomeado para o pai de u e o pai de v. Tá? Se esses pais são iguais, significa que esses nós já estão conectados. Se eles já estão conectados, então lá pela definição do algoritmo do Kruskal, a gente não deve adicionar essa aresta. A gente só adiciona arestas de nós que estão em conjuntos disjuntos, tá? Então é justamente isso que a gente faz aqui. Se os pais são diferentes, ou seja, se eles não estão no mesmo, se eles estão num conjunto disjunto, se estão em dois conjuntos separados, a gente adiciona a aresta e faz a união desses dois conjuntos. Como é que é feita a união de dois conjuntos? A gente vai passar o pai de x, o pai de y, né? Pode ser pai de u, pai de v, tanto faz a ordem. E a gente diz que o pai aqui, x, pai de x, vai ser o mesmo pai de y. Então, lá na nossa hierarquia, né, quando a gente for fazer aqui a nossa busca, a gente vai achar em algum momento esse cara aqui para os dois nós e a gente vai saber, bom, eles estão conectados, então não vamos adicionar essas arestas, essa aresta nesses dois nós. Então, basicamente, é isso que o algoritmo faz. É um algoritmo bem simples, né? Mas o resultado dele é bem legal. Além do algoritmo, a gente pegou a nossa implementação antiga do Dijkstra, que talvez não valha a pena eu explicar agora. Para quê? Porque a gente tinha algumas hipóteses. A implementação do algoritmo a implementação da MST, né, de um algoritmo que calcule a MST para a gente, a aplicação prática estava um pouco não tão clara assim. Então a gente foi atrás, a gente viu que às vezes pode ser importante, tipo, em redes de distribuição de energia é interessante porque a gente quer reduzir a quantidade de condutores e postes ao custo de aumentar um pouco a bitola dos condutores. E diversas outras aplicações. Mas teve uma em especial que chamou a nossa atenção. A gente queria saber se era possível pegar um grafo bem conectado como esse aqui, que nem é tão conectado, mas relativamente mais conectado como esse, calcular a MST dele, qual seria a influência na performance de operações de busca dentro desse grafo, né? Qual seria o impacto se a gente rodasse um algoritmo de Dijkstra aqui, nesse grafo de cima, e no MST? E foi isso que a gente quis testar como hipótese, tá? E aí o resultado disso foi isso aqui. A gente parametrizou o número de nós, o número de arestas e o número de pares seriam o número de pares aleatórios dentro do nosso grafo. Então, se a gente, por exemplo, aqui um par poderia ser Guilherme, Rodrigo, outro par poderia ser Charles, Rafael, né? Esses são pares. E o que a gente fez? A gente
gera um grafo conectado, tá? Com o número de nós que a gente escolhe e o número de pares adicionais, que seriam conexões além das conexões mínimas para que esse grafo seja conectado. Então vamos dizer assim, a gente gerou nosso MST e o nosso número de pares é 5. Para cada grafo, a gente vai olhar para 5 nós aleatórios e se não existe nenhuma conexão entre eles, a gente vai adicionar essa conexão, tá? Para tentar deixar o nosso grafo mais denso em arestas, tá? Então a gente cria o nosso grafo aqui. Opa, tava aqui tinha um probleminha. Eu vou resolver aqui agora mesmo. A gente já cria o nosso grafo dessa forma e a gente calcula a MST dele com o algoritmo de Kruskal, tá? Então a gente tem nosso grafo denso e o nosso grafo simplificado, né? A nossa árvore geradora mínima, que é bem menos densa, obviamente, né, do que o nosso grafo. E nota que perdão, pessoal, eu tive que parar aqui. Então, continuar de onde a gente veio, né? Então, de onde a gente tinha parado. A gente gerou o grafo, a gente gerou a MST bem menos densa. O que a gente vai fazer agora é calcular os pares, tá? Então, dos vértices, a gente vai gerar pares aleatórios. Quantos pares? Quantos tiver no nosso parâmetro. Então, por exemplo, aqui nós temos 100 pares. Então, essa função aqui que a gente criou, ela vai pegar o nosso grafo, os pares que a gente criou, né, que são uma lista de conjuntos de 2 pares, tá? E a gente vai fazer isso por n repetições, né, para evitar de que alguma discrepância por algum processo do processador que foi otimizado, não foi tão bem otimizado, se influencie, tá? Então a gente consegue o tempo médio de busca nesses pares na MST, no grafo original e no MST, e a gente consegue plotar eles aqui, tá? E a gente consegue saber quantas vezes foi mais rápido rodar num e no outro. E aqui por último a gente vai rodar de novo essa busca para que a gente calcule o erro absoluto entre as duas buscas, né? Porque o que acontece? Como esse nosso grafo aqui ele é simplificado, ele tem uma política de simplificação bem gulosa, né? No sentido de que ele pega um melhor caminho, o menor, nesse caso, e é isso, né? Qual o problema disso? Às vezes nossa solução de busca ótima que tinha no grafo original não está mais presente. Beleza. Qual era a nossa hipótese? Com um grafo muito maior, né, muito mais denso, a gente imaginou que o tempo de busca na MST seria menor, né? E nos nossos primeiros testes, realmente foi coisa assim de 30 vezes mais rápido, 20 vezes mais rápido. Mas aí a gente foi aprimorando a nossa função de gerar um grafo conectado, né? A nossa primeira estratégia, ela gerava um grafo com um formato bem específico e talvez esse grafo com formato específico fosse um caso ótimo para essa função, tá? E aí o que aconteceu, quando a gente foi aprimorando e gerando cada vez um gráfico que parecesse mais natural, esses resultados foram ficando cada vez menos discrepantes, né? E o final ficou algo assim, tá? Como vocês podem ver, essa aqui é o tempo que demorou para rodar no algoritmo, no grafo original, e esse aqui é o tempo que demorou para rodar na MST, tá? Se vocês verem aqui, o tempo de redução é de 1 segundo, é mais ou menos 0,6 segundos, né? Que gera aí 4,5% de melhora de performance. Muito longe daqueles 30% que a gente tinha pensado inicialmente, tá? E o erro médio absoluto, aqui a gente calculou com o algoritmo KDE, a gente calculou uma distribuição do erro médio absoluto. A gente não calculou a média aqui, mas provavelmente a média, o erro médio dele aqui deve dar
nesse caso, em torno de 40%. Por que esse erro é tão grande? Porque esse grafo ele era muito conectado. E essas muitas conexões no algoritmo de Dijkstra provavelmente geravam caminhos melhores. Tá? A nossa hipótese, então, era de que se a nossa MST fosse menor, se a nossa grafo original fosse menos denso, esse gráfico de erro absoluto, essa distribuição de erro absoluto, seria deslocada para a esquerda consideravelmente, né? Porque não teriam tantos desses caminhos ótimos. Então, se vocês olharem aqui, a gente colocou 20 mil arestas. Na verdade, a gente colocou esse valor aqui para extrapolar, né? E chegar no número máximo de arestas, né? Que seria tentar chegar no número máximo de arestas, que é o número de nós ao quadrado menos o número de nós sobre 2. E quando a gente gerou esse nosso outro grafo aqui com apenas 1000 arestas, o que aconteceu foi o seguinte: como, como o nosso grafo é bem menos conectado, bem menos denso, significa que quando a gente rodar a árvore de a nossa MST, pode ser, pode ser que uh, pode ser que não faça tanta diferença assim. Pode ser que como a gente estava vendo, pode ser que na nossa MST pode ser que não faça tanta diferença assim. Por quê? Porque o tamanho dela em nós, em conexões, vai ser parecido. E de fato foi o que aconteceu aqui. No fim das contas, deu praticamente a diferença, né? A coeficiente de aceleração, vamos dizer assim, ficou próximo de 1. Significa que os dois rodaram mais ou menos o mesmo tempo. Tá? E o erro médio absoluto, agora eu estava olhando aqui, eu não sei por que ficou tão bagunçado aqui o eixo X, mas ele deu bem parecido mesmo, só que deslocado para a esquerda, né? Como a nossa hipótese dizia. Mas como vocês podem ver, o erro foi distribuído ao longo de toda a distribuição. Então, para nossa surpresa, esse gráfico aqui parece ser bem pior do que esse outro. Então, talvez a gente não tenha tido os melhores resultados, né, nos nossos experimentos, mas mostrou também que é difícil calcular esse tipo de coisa e provar que um algoritmo funciona melhor para uma determinada tarefa não é uma coisa trivial. Tá? Então tá. É isso aí. Muito obrigado por prestar atenção nessa nossa explicação e espero que tenham achado divertido a implementação.